Olá, hoje eu vou falar sobre prótese e órtese. Um caso concreto que teve aqui no escritório, um paciente me procurou dizendo que o plano de saúde ofereceu a cobertura para a cirurgia, mas não para a prótese e a órtese. Isso está correto? Não, no caso dele em específico não estava correto. Foi ingressada uma ação judicial com pedido de liminar com tutela de urgência para que essa cirurgia fosse realizada, autorizada pela operadora de plano de saúde imediatamente. O juiz concedeu o prazo de 48 horas para a operadora providenciar todo o material para que a cirurgia fosse realizada. A cirurgia já está marcada e o paciente já resolveu o problema dele. A ação prossegue com relação aos danos morais pela negativa. Por que o plano de saúde negou essa prótese e essa órtese? Primeiro, vocês têm que saber duas situações. Primeiro, essa situação de prótese e órtese já está superada no Superior Tribunal de Justiça, pois todas as próteses ligadas ao ato cirúrgico, elas devem ser obrigatoriamente cobertas, custeadas pelos planos de saúde. Mas por que o plano, então, negou essa cobertura, Kátia? Ele negou sob o argumento de que o contrato desse paciente era um contrato não regulamentado, ou seja, ele foi assinado antes de 1998, porque em 1998 foi quando surgiu a lei, foi editada a Lei dos Planos de Saúde, a Lei 9656. O argumento do plano foi de que o plano não estava regulamentado e que por essa razão ele não seria obrigado a cobrir a prótese e somente a cirurgia em si. Acontece que sem a prótese a cirurgia não poderia ser realizada. Então, se você estiver passando por uma situação dessas, onde o profissional, a operadora de plano de saúde, ela diga que vai pagar para você a cirurgia, mas que a prótese ou a órtese você tem que pagar por fora, isso está incorreto, tá? Você deve procurar um advogado especializado para olhar o seu contrato e verificar o porquê que a operadora está negando. No caso específico desse cliente, havia uma cláusula expressa dizendo que não havia cobertura para prótese e órtese, só que isso vai de encontro à própria legislação. E ele alegou que a legislação não era aplicada ao paciente porque ele assinou o contrato antes da legislação. Ocorre que existem outras leis que podem ser aplicadas no caso do paciente e ele conseguiu a cirurgia através de uma liminar de tutela de urgência que não demora muito. No mesmo dia que se pede, 2 dias depois o juiz concedeu e ele, na mesma semana, a cirurgia já estava marcada, obviamente observando o preparo da cirurgia, a agenda do médico, mas já estava resolvido o problema, tá? Então, se você tiver esse problema, você entra em contato conosco ou procure o seu advogado de sua preferência ou até mesmo a Defensoria Pública, mas o importante é que você não deixe de exercer o seu direito.